Boa noite, meus amigos. Uma satisfação mais uma vez nós poder estar aqui compartilhando com vocês uma palavra, algo que Deus colocou no nosso coração. Esperamos poder mais uma vez estar abençoando vocês de alguma forma. Verdade, a nossa intenção é essa mesmo, de poder abençoar vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa da Zoe Família, que você possa ser abençoado nessa noite em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, esse é o que nós mais ansiamos, né? Que você possa ser, vocês, a sua casa possam ser abençoados com isso, tá bom? Nós temos ouvido esses últimos dias a respeito do deserto, né? E hoje eu quero começar fazendo uma constatação com você, que o deserto não é um bom lugar de se estar, não é verdade? Mas é nesse lugar que Deus prepara para nós um caminho. É nesse lugar que a gente não gostaria de estar, é onde Deus prepara esse caminho para nós. E como nós aprendemos semana passada, nós podemos trilhar o caminho de várias maneiras. Mas Deus deseja que nós caminhemos pelo caminho sobre modo excelente, que é o amor. Então, nós precisamos andar por esse caminho, o amor, mesmo em meio ao deserto. E eu quero perguntar para você, você e sua família estão passando por um deserto? O que é um deserto? O deserto é um lugar seco, quase sem vida. É um lugar solitário, onde as pessoas, poucas pessoas conseguem permanecer ou aguentar nesse lugar. E alguns anos atrás, eu e o Nani, nós fomos ao Egito e fomos ao Vale dos Reis, onde tem várias tumbas de faraós. E eu quero dizer para vocês, pense num lugar quente. Era muito quente esse lugar. E agora eu quero falar para você, multiplique, porque é muito, muito quente. Era puro um deserto. A sensação térmica era de 52 graus. Então você imagina que era muito quente mesmo. E a impressão que nós tínhamos é que nós estávamos sendo cozidos vivos. Era horrível. Nós não víamos a hora de voltar para dentro do ônibus onde tinha ar-condicionado, né? Mas para vocês terem uma ideia de quanto isso era quente, eu tinha uma garrafa com um pouco de água, né? E nós ficamos ali escutando a guia conversar, nos orientar sobre algumas coisas, e em poucos minutos a água evaporou de dentro da garrafa. Eu acho que não deu 5 minutos e a água já não estava mais dentro da garrafa. Eu passei mal, eu achei que tinha momentos que eu não ia aguentar, pensei até que eu ia morrer, porque era muito quente. E nas nossas vidas há momentos assim, onde nós experimentamos uma espécie de deserto. E é um momento de secura, de escassez, de um calor intenso. E esse momento parece assim que eu não vou aguentar, parece que eu vou morrer. E o deserto é quando estamos passando por uma luta, uma dificuldade que está durando mais tempo que o normal. Você está passando por um deserto? Você já passou ou está passando por um momento assim com a sua família agora? Parece que nunca mais vai acabar aquele problema. Pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, que às vezes o problema financeiro ele se arrasta por muito tempo, por anos às vezes. Pode ser que é um casamento ruim, que começou bom e no andar da carruagem começou a ficar ruim, e parece que aquilo não vai acabar, parece que não vai melhorar, parece que não tem o que ajeite, né? E tantas outras coisas que pode ser usado como exemplo. Mas deserto, vou falar uma coisa para vocês, é um lugar de pressão mesmo, é pressão, é lugar de testar os nossos limites, até onde nós podemos chegar. O deserto, na verdade, ele é uma estrada de renúncia, é uma estrada da cruz, é uma estrada da fé, porque é só com isso que você vai conseguir passar por lá. Na verdade, o deserto é uma estrada divina. Você vai passar por lá e vai ser bom lá na frente.
mas o momento é terrível. No deserto, as nossas lutas são maiores. Você pode ter luta pequena, mas no deserto elas são maiores e são muito mais longas também. Quando estamos passando por esse período, né, alguns questionamentos eles tendem a vir. Aí você começa assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Você nunca perguntou isso, né? Acho que não. Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz? Será que eu vou conseguir sair disso algum dia? Sabe, e esses questionamentos vão vindo à nossa mente. Será que eu vou aguentar esse rojão? Será que eu vou aguentar passar por esse deserto? Quando estamos num momento desse, nós achamos que a nossa dor é a maior que a de todo mundo. É verdade. E dói mesmo, na verdade, muitas vezes. E nós precisamos entender que todos nós, sem exceção, passaremos pelo deserto. Então, se você ainda não passou, fica sossegado que um dia você vai passar. Todos passaremos. E o deserto, ele não é o fim da estrada. Passou o deserto, acabou. Não. Mas ele também não é o ponto de chegada. Não, chegou ali, tudo melhorou, agora pronto. Agora, não. O deserto, ele simplesmente faz parte do caminho da vida nossa. Ele faz parte. E não é um lugar que Deus preparou para nós vivermos. É um lugar que Deus preparou para nós passarmos por ele. Nesse tempo de deserto, muitas vezes nós culpamos Satanás por estar lá. Já jogamos nas costas do cramunhão. Ou ainda nós associamos o deserto com um castigo. O que eu fiz para merecer tudo isso? O que eu fiz? Não é assim como nós pensamos, meus irmãos. Não é. O deserto não é um castigo. Então é por isso, por conta disso que o Nani acabou de falar, que nós precisamos aprender algumas coisas sobre o deserto. E hoje nós vamos falar sobre 3 coisas. A primeira delas que você precisa saber é que quem te levou para o deserto foi Deus. Uau! Isso nos choca, né? Porque na maioria das vezes nós achamos que foi Satanás, mas não foi. Não é. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles tinham um caminho que era o mais lógico, que era passar pela terra dos filisteus. Esse caminho era o caminho mais perto, era o caminho mais fácil e o caminho mais seguro. Mas Deus conduziu o seu povo pelo deserto. E esse caminho era mais longe, mais difícil e mais inseguro. Então, nós vemos em Êxodo Deus levando o povo para o deserto e vemos em Lucas o Espírito Santo levando Jesus para o deserto. Então, se até hoje você achava que quem estava te levando para o deserto era Satanás, saiba que não. Quem nos leva ao deserto é Deus. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que ele queria tomar. E eu quero falar para vocês que eu passei por um deserto, né? Orando 12 anos pela vida do Nani, para que ele fosse salvo por Jesus, para que ele conhecesse Jesus. E nesses 12 anos, se você me perguntasse assim, esse era o caminho que você queria seguir, Silvano, pelo deserto? E eu vou dizer para vocês, com certeza não. Esse não era o caminho que eu queria seguir. Eu queria um caminho mais fácil, mais rápido e sem esforço. Como a maioria de nós. Se nos fosse perguntado, a maioria de nós iríamos responder, nós queremos o caminho mais fácil. Mas eu posso afirmar para você que esse caminho que eu trilhei, o deserto, foi o melhor caminho. Foi durante esse tempo onde Deus me capacitou, onde Deus me melhorou, para que eu pudesse receber essa bênção que foi quando o Nani se converteu. Eu precisei passar por esse deserto para ser aperfeiçoada. Em Isaías, Deus fala assim, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos,
nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então eu quero dizer para você que existem sim caminhos mais fáceis, mas não quer dizer que esse é o melhor caminho a se trilhar. Então, se você está no deserto, pensa sobre isso. Talvez você queria estar trilhando outro caminho, mas eu quero dizer para você, esse é o caminho que Deus colocou para você, um caminho no deserto. Ele vai fazer muitas coisas no deserto. Creia nisso. Você pode estar se perguntando aí, mas por que Deus fez isso? Por que Deus levou eles pelo deserto? Na verdade, Deus sabia que havia um caminho mais fácil. Ele sabia. Ele sabia que ele podia levar os israelitas por um caminho mais fácil, porque tinha esse caminho. E esse caminho passava pela terra dos filisteus. Mas também Deus sabia que talvez ele fosse correr o risco do povo abandonar ele no caminho mais fácil e voltar para o Egito. Você já pensou que o caminho mais fácil poderá levá-lo a abandonar Deus? Você já pensou nisso? Às vezes você diz, não, eu vou por aqui que é mais fácil. Fica tudo muito fácil. E às vezes você vai perder a tua dependência de Deus. E você vai acabar se afastando dele. E o pior, você se afasta de Deus e você volta para o mundo. Você acaba voltando para o mundo, para aquela desgraça de vida que você tinha. Se torna inevitável, lá atrás. né? Na maioria das vezes, meus irmãos, quando nós, marido e mulher, nós voltamos ao mundo, toda a nossa família está condenada ao fracasso e à destruição. São chefes de família. Vai tudo pro brejo, vai tudo junto. Vai tudo. É um perigo. No deserto pode ser difícil, como é, na verdade. E é árido, e tem escassez. Mas Deus vai estar conosco. Deus está conosco. E no mundo, meus irmãos, eu pergunto para vocês, quem estará com a nossa família? Quem vai estar? Você já parou para pensar nisso? Você tem escolhido só os caminhos fáceis? O que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com a vida da tua família? É uma coisa a se pensar, não é verdade? Deus escolhe o caminho que nós devemos andar. É Ele que escolhe. Se Ele te mandar ir por um caminho mais difícil, vá, porque lá Ele vai estar com você. Mas às vezes você quer ir pelo mais fácil, você vai estar sozinho. E é muito fácil. É muito fácil você voltar para o mundo quando você fica sozinho. Satanás lança setas e nós facilmente caímos. E vamos voltar para o mundo, para aquela vida desgraçada que a gente tinha até conhecer Jesus. Quantas vezes você disse a alguém assim, deixa comigo, deixa comigo, eu sei o caminho, deixa comigo. E no final vocês se perderam no caminho. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Deixa comigo que eu sei por onde estou indo. Se perde, não sabe por onde vai. Deus, Ele não erra o caminho. Ele não erra, nunca errou e jamais vai errar. Quando Ele nos leva ao deserto, é lá que Ele está querendo levar mesmo. Não é erro, é lá mesmo. Ele nunca vai errar a direção. Mas Ele quer nos ensinar a dependência dEle. Ele quer nos ensinar a termos resistência a essas coisas que passam pela nossa vida. E Ele quer nos ensinar a ter perseverança. Deserto, meus irmãos, é um lugar de aflição, é um lugar de secura e é habitado por animais perigosos. Esse é o deserto. Mas também ele é um lugar de refúgio,
Deserto é um lugar de revelação, é um lugar de provação, não é verdade? Até Jesus foi provado. Deserto é um lugar de juízo, é um lugar de tentação, você vai ser tentado a voltar atrás. E é também um lugar de boas novas. O deserto, na verdade, ele é uma escola, onde aprendemos que o espiritual precede o material. O deserto, na verdade, ele é um desafio para nós a ser vencido. Nós precisamos vencer esses desafios do deserto. É verdade. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o deserto, que quem nos leva para o deserto é Deus. E a segunda coisa que nós precisamos aprender é que no deserto há provisão. Quantos de nós, quando estamos passando por esse momento desértico, não pensamos assim, mas está demorando demais essa resposta, e por conta disso nós achamos que Deus nos abandonou. Mas isso não é verdade, porque ele diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, além de Deus não nos abandonar no deserto, ele ainda provê o que nós necessitamos no deserto. Então a Bíblia nos relata o cuidado que Deus teve com o seu povo no deserto. Por exemplo, havia uma nuvem e fogo no deserto. Uma nuvem durante o dia para guiá-los e fogo durante a noite para alumiar, para aquecer, porque o deserto à noite é muito frio. Então, olha o cuidado de Deus. Além do que a nuvem durante o dia também fazia sombra, não é verdade? Então, durante o dia, aquele sol escaldante, tinha a nuvem. E durante a noite, tinha o fogo. Quando nós estávamos no Egito, tudo que nós queríamos era uma nuvem. Aquele sol. É verdade, né? Isso vê. O povo tinha isso. Deus estava cuidando deles. Assim como você, Deus está cuidando de você. Às vezes você pensa que não consegue perceber isso, mas eu quero chamar sua atenção hoje para isso, que Deus nos cuida, nos provê as nossas necessidades no deserto. Lá no deserto, a Bíblia fala também que os sapatos e as roupas do povo não envelheciam. Eles continuavam novos, sempre eles podiam usar. Em 40 anos eles passaram no deserto e usaram o mesmo sapato e a mesma calça, porque não se desgastaram. Também fala que no deserto eles foram saciados. A fome, eles tinham fome e sede, mas foram saciados. Todos os dias tinha maná, pão do céu. Todos os dias eles saíam e podiam colher o maná. Mas ainda não satisfeitos com o maná, eles quiseram carnes e tiveram codornizes. Então Deus, ele sempre estará conosco, provendo as nossas necessidades. Eles tiveram sede e Deus matou a sede deles, fazendo brotar água de uma rocha. É assim que Deus faz conosco no deserto. É assim que Deus faz com você aí na sua casa, nesse deserto que você e a sua família estão passando. Ele vai fazer brotar a água da rocha. Ele vai fazer coisas sobrenaturais para sustentar você e a sua casa. Então, hoje eu quero desafiar você a olhar à sua volta e ver o cuidado de Deus com você e com a sua família nesse tempo de deserto. Talvez você não tenha uma comida sofisticada, talvez você não tenha uma roupa nova ou de grife, mas eu sei que Deus não vai deixar você mendigar o pão. Então, não existe motivo para eu e você, para nós desanimarmos ou desistirmos no deserto. Pelo contrário, nós temos que continuar. Então continua, meu irmão, continua com a sua casa, continua com a sua família, siga em frente. Esse é o que nós desejamos para você. Sendo assim, então, a última coisa que nós precisamos aprender sobre o deserto é que devemos perseverar nele. Nós devemos perseverar no deserto. A ordem de Deus era para o povo não parar no deserto. De dia e de noite era para eles caminharem. Tanto que tinha a nuvem de dia, que a Silvana acabou de falar, e fogo à noite. Era para ir, não era para parar. Então, o que a gente quer falar para vocês hoje, se você está passando por um deserto, não pare. Não pare. Se você parar, vai piorar. Continua.
continua, persevera. É isso que tem que ser feito. Mas você pode estar se perguntando, e o que é perseverar? Como assim? O que tem que fazer? Perseverar é persistir, é continuar, é conservar-se constante. Sabe aqueles alto e baixo? Não, persevere constantemente, seja constante. Perseverar é resistir à adversidade. Resistir, temos que resistir à pressão. No deserto vai ter pressão. Não vai ser moleza passar por deserto. Não pense que você vai passar por um deserto frauteando. Não, vai ter pressão. E você precisa esperar, calma e corajosamente. Aí você pode dizer, mas é muita coisa. Eu sei que é, mas é isso que você tem que fazer. Você precisa aguentar. Então, para você aguentar, você tem que esperar, você tem que resistir à pressão. Porque senão você não vai conseguir passar por ele. Você vai permanecer no deserto. Quanto mais tempo você ficar lá, pior vai ser. Perseverança significa assim, não importa o que acontecer, eu não vou desistir de Deus. Não importa, pode cair a casa. Eu não vou desistir de Deus, porque é Ele que te dá o suporte. É Ele que vai te dar suporte, Ele que vai estar junto com você para passar nesse deserto. Quando chegar lá no final, quando você entrar, Ele vai estar junto. Todo momento, em todo tempo. E nós precisamos ter a consciência que Ele jamais desistirá de nós. Não, Ele não vai desistir. Muitas vezes nós desistimos dele, mas Ele jamais desistirá de nós. E não podemos nos esquecer também que depois do deserto chegará a promessa. Amém. Chegará. Depois do deserto tinha a terra prometida para os israelitas. Então, depois que eles passaram o deserto, eles chegaram na promessa. É assim. Muitas lutas, muitas dificuldades, muita pressão, passaram, chegaram na promessa. Você consegue entender que sem perseverança não haverá promessa na tua vida? Ou a promessa não se cumprirá, para ficar mais claro? Promessa pode ter, mas você pode ficar esperando ela no deserto, sem conseguir passar por lá. É só você abandonar a Deus. Sozinho, meu irmão, minha irmã, vocês não vão passar pelo deserto. Vocês vão ficar patinando nele. E aí a promessa já era. Então, permaneça em Deus, persevere em Deus. Você tem promessas para a tua vida? Você tem promessas de Deus para a tua família? Para que ela se cumpra, então, é necessário resistirmos à pressão, aguentarmos o sofrimento, esperarmos com calma. E é necessário passar pelo deserto. Se você quer chegar na tua promessa, você vai precisar passar pelo deserto. E hoje você pode escolher. Está na tua mão. Você pode escolher morrer no deserto ou passar por ele. Qual é a escolha que você faz para você, para a tua família hoje? Se você escolher passar por ele, passar pelo deserto, lembre-se que só será possível com perseverança. Não é um estalar de dedo e você está do outro lado do deserto. Não. Perseverança. Vai ter todas essas coisas que eu falei aqui. Pressão, lutas. Vai ter. E a perseverança, ela nos traz benefícios. Sabe por quê? Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. O que você quer para a tua vida? Qual escolha você faz? Você vai morrer no deserto ou você vai passar por ele? Então nós hoje queremos concluir com você falando assim, que apesar do deserto ser um lugar seco, Deus tem algo especial para nós ali. Ele pode transformar uma sequidão em manancial de águas. Seremos conduzidos sim a lugares secos, nós teremos fome e sede, mas nós seremos saciados pela água viva e pelo pão celestial que é Jesus. Ele vai saciar você, Ele vai estar lá, Ele é suficiente para você nesse momento.
O deserto, ele é considerado um período de preparação, onde Deus nos aperfeiçoa e nos capacita para algo melhor. Por isso que eu disse para você que esse foi o melhor caminho para mim, porque foi nesse caminho, no deserto, onde Deus me capacitou, onde Deus me aperfeiçoou, onde minha fé foi aumentada, onde eu fui provada. Então, nós precisamos passar pelo deserto e sermos aprovados. Esse é o desejo de Deus para nós, porque Ele está no comando, Ele é a nossa companhia, isso é certo para mim e para você. Então, com Ele, nós estamos convictos de que nós não vamos morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. Nós não vamos morrer no deserto, mas nós chegaremos à terra onde mana leite e mel. Nós chegaremos à terra prometida. Nós chegaremos à nossa promessa. Olha, você pode ver, a minha promessa está aqui. O Nani convertido aqui, ministrando para vocês. Isso era inconcebível aos olhos humanos. Mas Deus é fiel para cumprir com todas as promessas que Ele tem para nós. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um deserto com sua família, eu quero hoje orar com você para que você tenha um alívio. Eu não posso dizer para você, olha, amanhã você vai acordar e o teu deserto acabou. Pode ser que sim, mas eu não posso garantir isso. Mas hoje o que eu posso garantir para você é que Deus tem um refrigério para você. Deus tem nesse dia um refrigério para a sua vida. Então eu quero pedir que você feche os teus olhos para nós orarmos. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que nos conduz para o deserto. Senhor, que nós possamos entender isso com todo o nosso coração. Entender que esse deserto é um lugar onde o Senhor vai nos melhorar, onde o Senhor vai nos aperfeiçoar para algo melhor. Que nós possamos entender isso, que nós possamos entender que no deserto há provisão. Nos ajuda a enxergar os teus cuidados com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Senhor, nós clamamos a Ti hoje para que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, Senhor, para que nós alcancemos a nossa promessa. Senhor, eu clamo a Ti hoje pelas vidas, pelas famílias que estão desesperadas, porque parece que o deserto não está acabando. Elas estão cansadas, elas estão como eu lá naquele deserto, achando que não iam aguentar mais e iriam morrer. Mas nessa noite, Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor, que é aquele que é o Consolador, que o Senhor vá agora até essas casas, que o Senhor toque na vida dessas pessoas e que elas recebam de Ti refrigério nessa noite. Senhor, traz a ela um ar fresco, Senhor, nesse momento de tanta sequidão. Pai, em nome de Jesus, que eles possam respirar, Senhor, e perceber, Senhor, o Teu ar fresco entrando dentro deles e trazendo refrigério para a alma, para o coração deles, para o físico deles, para o espírito deles. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, os ajuda essa família, porque nós cremos, Senhor, que quando eles passarem por esse deserto, ao final desse deserto estará a terra prometida, onde mana leite e mel, a Tua promessa para eles, Pai. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Até mais.